Nesta aula vou apresentar alguns conceitos que você deve lembrar na hora que enfrenta um fracasso. O fracasso é uma parte normal da vida também. Se você nunca sofreu um fracasso, então você provavelmente não está a explorar em pleno todo o seu potencial. Muitas vezes é somente através da falha que nos colocamos no caminho do sucesso. Ninguém gosta de falhar. Quer seja no trabalho, em casa ou em outra área da vida, o fracasso é doloroso e também pode ser dispendioso em termos de tempo, dinheiro ou ambos. Fracassar na grande maioria das vezes faz disparar uma resposta emocional que nem todos nós sabemos lidar da melhor forma. A forma como lidamos com as nossas emoções depois de um fracasso distingue a sua utilidade ou, ao invés, o seu tormento. Mas como superar um fracasso? Comece por limitar os danos causados, uma vez que perceba que falhou em algo. Você precisa tomar medidas para limitar os danos causados por essa falha. Isso poderia significar o seguinte: vender o equipamento hoteleiro após insucesso no negócio do restaurante, focar-se na próxima jogada depois de perder um lance para golo, pedir desculpas a alguém que você magoou quando falou algo inadequado. Seja qual for a situação, ser proativo é sempre uma opção melhor do que enfiar a cabeça na areia e desejar que a falha nunca tivesse acontecido. Fazer uma leitura prática e aceitar o erro é o primeiro passo para passar à ação e rapidamente estruturar uma estratégia para fazer aquilo que ainda pode ser feito. Agora, vou dizer-lhe algumas coisas que você deve lembrar-se quando falha. Lembre-se que as outras pessoas também falham. A maioria das pessoas não falam abertamente sobre as suas falhas. As pessoas podem falar sobre o novo grande contrato que assinaram. Não falam propriamente de outras situações em que trabalharam durante meses para verem um ótimo negócio escapar por entre os dedos. Mas o fracasso é normal. E muitas pessoas não conseguem uma e outra vez até serem bem-sucedidas. Lembre-se de sucessos passados. Falhar não significa que você não vale nada ou que você nunca vai conseguir as coisas que deseja. Quando usamos a autopunição emocional, autodepreciando-nos e, consequentemente, colocando o nosso valor enquanto pessoa em causa, desviamos a nossa atenção do ponto fulcral da falha. Ou seja, desviamos a nossa atenção do processo e das ações que surtiram efeito, fazendo com que passe a existir uma dupla perda. A perda, ou falha concretamente dita, e o desperdício da oportunidade de perceber onde se falhou e como se pode melhorar. Uma forma construtiva de olhar as falhas é percebê-las como um resultado que não lhe serve nem cumpriu as suas expectativas. Se o fracasso ou a falha fazem disparar um abalo emocional depreciativo, é hora de fazer algo por si mesmo, retomar a confiança em si mesmo e focar-se nos seus melhores recursos para minimizar o erro. Uma ótima estratégia é relembrar-se de algumas situações do passado em que você foi bem-sucedido. Talvez você tenha conseguido uma promoção no seu trabalho o ano passado, ou você teve uma nota elevada na faculdade, ou conseguiu perder peso, ou aprendeu a tocar um instrumento musical, ou melhorou o seu relacionamento com o seu parceiro ou parceira. Experimente escrever uma lista dos seus sucessos, coisas que você realizou ao longo dos últimos anos, sejam grandes ou pequenas. Se você tem a sua confiança diminuída, reveja a sua lista de sucessos. Avalie a forma como encarou esses desafios, planos ou objetivos. Em que estado de ânimo você se encontrava? Qual o seu nível de energia? No que é que você se focou? Com que grau de certeza enfrentou a situação? Que estratégias preparou ou usou? A quem pediu opinião? Entre outras. Lembre-se dos fracassos do seu passado. Os seus sucessos do passado são importantes, mas também as suas falhas do passado. Você já cometeu erros antes e provavelmente manteve-se no seu caminho, seguiu em frente. Talvez você tenha feito um exame desastroso, ou errou alguma coisa no trabalho, ou perdeu o seu temperamento e teve que pedir desculpas, ou não tem cumprido o que diz para si mesmo. Não é agradável pensar sobre as coisas que deram errado,
Mas ao reconhecer as suas falhas, você pode interpretá-las por duas perspectivas. Se você falhou no passado e depois conseguiu ultrapassar as dificuldades, certamente tem uma experiência positiva de como fazer no momento presente. Então, aplique a mesma estratégia e atitude. Se as suas experiências de dar a volta por cima são escassas, então pode tentar familiarizar-se com a ideia de que aquilo que aconteceu no passado não tem necessariamente de voltar a acontecer no presente. Se perceber quais os passos, ações e atitudes que contribuíram para não ser bem-sucedido, consegue recolher informação suficiente para perceber o que não deve voltar a fazer. Isso permite-lhe criar a noção que é possível fazer diferente, que é possível obter um resultado que lhe serve e que o satisfaz. Mas como, pergunta você? Olhando para os erros e preenchê-los com nova informação e com uma nova perspectiva de resultado. Depois de lembrar-se dos aspectos anteriores, depois de uma falha, você deve dar um último passo, que é tomar uma decisão. Independentemente do que não deu certo, provavelmente você está enfrentando algum tipo de decisão, mesmo quando as consequências iniciais já pertencem ao passado. Por exemplo, talvez você tenha gasto todo o plafond do seu cartão de crédito. Você está diante de duas opções: continuar usando o cartão ou torná-lo inacessível de alguma forma. Pondere com tempo sobre as decisões a tomar e procure um caminho a seguir. Isso pode exigir algum pensamento profundo. Por exemplo, você pode ajudar a si mesmo, obtendo um conselho extra e suporte numa área particular da sua vida, talvez de um profissional como um médico, psicólogo, personal trainer ou conselheiro. Você pode ajudar-se ainda a si mesmo lendo e aprendendo mais. Se a falta de conhecimento levou ao seu fracasso, trocando opiniões acerca das suas opções com um ente querido ou um amigo próximo, ou escrever num blog sobre a decisão que você enfrenta. Outra opção é não fazer nada. Será certamente uma opção, mas deve ter consciência que também é uma decisão sua. E muitas vezes uma decisão que não vai levar a nada de positivo. Seja qual for a falha que você enfrenta no momento presente, certamente pode aprender com ela e seguir em frente. Por vezes o impacto emocional de algo que não correu de acordo com as expectativas é avaliado como fracasso. Principalmente porque nesse processo a pessoa desenvolve medo do fracasso. Se for o seu caso, importa superar este medo de forma a que possa lidar de forma mais razoável com o fracasso ou até mesmo chegar ao ponto de não considerar um fracasso algumas das suas perdas ou expectativas não alcançadas. Superar o medo do fracasso é algo capacitador, é algo que lhe promove a capacidade de construir caminhos para alcançar o sucesso que deseja na sua vida. Em seguida, apresenta algumas dicas sobre como ultrapassar o medo do fracasso e focar-se no processo para alcançar sucesso. Compreender e saber que às vezes você falhará. Perceba que você é humano e os seres humanos cometem erros e falhas. Antes de qualquer um de nós ter aprendido a andar, nós gatinhamos. E já depois de termos aprendido a andar, certamente muitas terão sido as vezes que caímos. Levantamos, levantamos, caímos novamente e continuamos o processo até que possamos caminhar habilmente. Outra dica é: não personalize sempre o fracasso. Provavelmente algumas das vezes que fracassar poderão ter a ver consigo mesmo, com algumas características suas. Ainda assim, pode sempre mudar e adequar-se melhor às circunstâncias, evitando a autocrítica destrutiva. Veja o fracasso como um trampolim. Tenha a certeza de aprender com ele e, em seguida, aplicar o que aprendeu para situações futuras. Recuse-se a considerá-lo uma falha de caráter ou fraqueza. Fazer isso só irá impedi-lo de alcançar o sucesso futuro. Assuma a responsabilidade e perceba que tem alguma coisa que pode fazer, que pode colocar em ação para se melhorar e, consequentemente, promover a obtenção daquilo que deseja. Ninguém consegue ser bem-sucedido o tempo todo. Às vezes, nem mesmo a maioria do tempo. No beisebol, os melhores jogadores falham 70% das vezes. Em média, Baby Ruth, um dos melhores jogadores de todos os tempos,
a sua melhor pontuação de batidas era de 0,342, o que significa que falhava 66% das vezes. Wayne Gretzky, jogador de hóquei, dizia: você perde 100% dos tiros que você não tenta. Assim é na vida. Você não vai falhar em nada se não fizer nenhuma tentativa. Se você não tentar, também não vai ter sucesso. Lembre-se que o fracasso produziu inúmeros sucessos. Leve em consideração as pessoas na história que falharam antes de serem bem-sucedidas. O professor de Albert Einstein disse-lhe para abandonar a escola: Einstein, você nunca vai ser nada. O professor de música de Beethoven disse-lhe: é impossível você vir a ser compositor. As duas primeiras empresas automobilísticas de Henry Ford não tiveram sucesso. Aprecie os benefícios do fracasso. Toda a vida é uma experiência. Quanto mais experiências você tiver, melhor. Desde que saudáveis e necessárias, obviamente. Por outras palavras, as suas chances de conseguir as coisas certas, ser bem-sucedido, na primeira tentativa são quase nulas. Quanto mais você tenta ou experimenta, melhor e mais preparado estará para chegar onde pretende. Acredite em si mesmo. Ao invés de desistir quando as coisas não dão certo, aceite isso como uma oportunidade para construir perseverança e determinação. Acredite que você tem o que necessita para trabalhar e enfrentar os obstáculos nos momentos difíceis. Lembre-se como muitos fracassos se tornaram em sucessos. Porque essas pessoas não desistiram. Não desista dos seus objetivos. Se a razão for ter medo de fracassar, persista, insista, tente e experimente até se aproximar daquilo que pretende. Tenha uma atitude positiva sobre o fracasso. Quando eu tinha uns 14 anos, comecei a olhar para o fracasso por uma perspectiva positiva. Eu comecei a reconhecer o fracasso exatamente como ele é. Uma parte inevitável da vida de todos nós, nada mais, nada menos. Comecei a praticar atletismo aos 10 anos, quase como todos os miúdos naquele tempo. Comecei por fazer provas de corta-mato e estrada. Como não tinha um talento nato para a corrida, saboreei quase sempre a derrota e o fracasso. Muitas foram as vezes que eu perdi. No entanto, algo dentro de mim fez com que eu percebesse que não havia maneira de contornar isso. Então eu comecei a mudar a minha atitude face ao fracasso em geral. Eu percebi que, apesar de eu experimentar cada fracasso como um evento doloroso, cada um deles ajudou-me a longo prazo a tornar-me na pessoa que sou hoje. Eu persisti. Treinando cada vez mais, fui experimentando outras disciplinas dentro do atletismo e consegui ganhar muitas competições de salto em altura. A minha disciplina de eleição. As minhas falhas não só me ajudaram a melhorar a mim mesmo e evitar erros semelhantes no futuro, mas também abriram-me muitas outras oportunidades e chances. Eu só tinha de detectar e identificá-las. Dê um passo de cada vez. Quando estamos realmente enfrentando grandes desafios ou adversidades na vida, temos tendência para ficar subcarregados, com stress e ansiedade, simplesmente por olhar para a extensão daquilo que está diante de nós. A resposta mais provável para esta situação desconhecida é o medo, que finalmente pode paralisar-nos e impedir-nos de nos aproximarmos do desafio ou do resultado pretendido. O mais razoável a fazer nestas situações é abordar o desafio um passo de cada vez, mesmo que você possa sentir algum medo ou dúvida no início. Fazer isso irá ajudá-lo a habituar-se com a nova situação e reduzir os seus medos acerca da possibilidade de poder vir a falhar, especialmente quando você sente a primeira experiência de realização.